O meu nome é Cláudio Augusto Marrone. Eu nasci em 25 de junho de 1942, numa pequena cidade chamada Nova Brécia, município de Arroio do Meio. Nasci lá porque meu pai era médico nessa cidade, nesta época. Com pouca idade, nós nos mudamos para Soledade, onde o meu pai exerceu a profissão de médico por cerca de 15 a 20 anos. E eu me desenvolvi então em Soledade, onde eu fiz o primário na Escola Santa Inês, fiz o secundário, ginásio e início para o secundário no ginásio São José, e depois disso eu vim para Porto Alegre para ser interno no Colégio Rosário, onde eu fiz o científico e me formei. Fiquei interno no Colégio Rosário cerca de 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio, o meu pai se mudou de Soledade para Porto Alegre, onde ele exerceu e continuou exercendo a medicina, e eu saí do internato. Então essa foi a minha trajetória antes da medicina. Eu fiz um vestibular, logo que me formei, e não passei. Mas eu tinha muita imaturidade, eu era muito novo. E aí eu me preparei para uma segunda possibilidade, fiz um cursinho e fiz a prova na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi no ano em que a primeira vez aconteceu o vestibular na chamada Faculdade Católica de Medicina. E eu não fiz vestibular para a Faculdade Católica de Medicina, só fiz para a URGS. E passei com o 29º classificado e entrei então neste ano e me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina, em 1966. Meu pai, ele se chama, ele já é morto, Belmonte Marrone. Inclusive aqui no museu tem acervo dele, de algumas peças de coisas dele, e ele era médico, era poeta, escritor, escreveu 2 ou 3 livros, inclusive ontem, na 0 Hora, naquela página das antiguidades, aparece a capa de um livro dele que se chamava E as Águas Invadiram a Metrópole, e foi a respeito da enchente de 1941 aqui em Porto Alegre. Ele na época era um médico no interior e veio para Porto Alegre, que a família toda dele era aqui, e narra aspectos relacionados com um médico jovem, com a mulher que está para ganhar nenê e as peripécias que ele tem que passar nessa situação da enchente, da grande enchente de 1941. Ele exerceu a profissão de médico no interior, fundamentalmente, né, em Guaporé, em Arroio do Meio, Nova Brécia, e depois em Soledade. E de lá ele veio para cá. E aqui trabalhou muitos anos na Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre, e ele é um médico sanitarista, então ele era funcionário do Estado e trabalhou na Secretaria da Saúde do Estado, foi médico-chefe do posto de saúde número 1, ali perto do Júlio de Castilhos, e depois exerceu a sua atividade até a aposentadoria, sempre nessa atividade médica, em que trabalhava também como médico de consultório de Arrabalde, né? Essa foi a vida dele aqui em Porto Alegre. No interior, fazia tudo, partos, cirurgias e clínica, né? Ele teve uma formação ampla e exerceu por muitos anos toda essa atividade no interior. Que ano ele se formou, doutor? Ele se formou em 1939, em Porto Alegre, na Faculdade de Medicina da URGS, né? É muito provável que eu tenha escolhido a profissão de médico pelo exemplo que eu via do meu pai. Ele sempre foi um médico muito dedicado aos seus pacientes, um médico que nos lugares onde passou, ele sempre deixou muitos amigos e muitos afiliados. Ele tinha dezenas e dezenas de afiliados, de pessoas, digamos, que ele tinha trazido à vida nos partos e depois se tornava amigo das famílias e era um padrinho dessa turma, né? Então esse exemplo que tinha dele em casa sempre foi uma situação que eu
gostei muito, me orgulhei muito e provavelmente esse foi o tipo de influência que eu tinha, porque desde pequeno eu queria ser médico. É a ideia fixa, quero ser médico. Eu acho que o exemplo foi o Belmonte Marrone. Eu tenho irmãos, nós somos 5 irmãos, eu sou o segundo, né? E o meu irmão, quinto irmão, se chama Belmonte Juarez Marrone e ele também é médico, né? Ele é médico, exerce a profissão aqui em Porto Alegre. A faculdade de medicina é uma experiência sensacional, porque nós entramos no meu grupo, com 101 acadêmicos, porque houve um empate no final e entraram 2, e esses 101 se conheciam e participavam, claro que em grupos menores, de uma maneira mais intensa, mas participavam de todas as atividades que a faculdade proporcionava. Eu, desde cedo, sempre fui ligado a esportes, porque no tempo de interno no Rosário, e antes disso eu já jogava futebol. A minha família tem um gene de futebol, que o meu pai foi aspirante do Internacional, eu tenho tios que jogaram no profissional do Internacional, eu tenho sobrinhos e primos distantes de segundo grau, que foram jogadores profissionais de futebol de salão e da seleção do Rio Grande do Sul aqui, então esse gene, digamos assim, existia. E eu jogava futebol, digamos, não era muito ruim, mas era razoável. Então, na faculdade, me liguei sempre nessa atividade esportiva também. Então, eu cheguei a ser, digamos, responsável por atividades esportivas na faculdade. Na última, digamos, antes, na época da Revolução em 64, o último centro acadêmico, digamos, democrático, eu fazia parte como secretário esportivo do João Carlos A. Sobrinho, que depois teve uma história de guerrilha no centro do país e desapareceu. Eu era secretário de esportes e nós, na época, desenvolvíamos muita atividade. Nós tínhamos os torneios entre as diversas turmas, os torneios de bichos contra os outros, mais velhos e veteranos. Nós tínhamos o torneio entre as faculdades de medicina, nós tínhamos o torneio entre a Faculdade de Medicina e de Engenharia, nós tínhamos torneios entre a Faculdade de Medicina e Arquitetura e participávamos de uma maneira intensa. Na época era muito intenso esse tipo de atividade, inclusive com Olimpíadas, com corridas, salto em distância, de altura, etc. Eu participava muito dessas atividades, né? Mas, ao mesmo tempo, se desenvolvia uma atividade de congraçamento de estudo. Quer dizer, por quê? Porque nós tínhamos uma atividade que era muito pesada, relacionada com as diversas disciplinas que existiam no primeiro ano. E no primeiro ano, quando a gente chegava, a gente era cru e tinha que enfrentar o ciclo de Krebs e a anatomia com as diversas situações e outras disciplinas de histologia que nós estávamos completamente por fora, mas que aos poucos fomos tomando conta disso. É interessante também salientar no início da atividade do primeiro ano que havia, na época, uma atividade com os bichos que era uma atividade muito intensa. Era uma atividade, vamos dizer assim, lúdica, raramente ela era uma atividade agressiva. E, na época, havia um passeio, que era a festa dos bichos e a passeata dos bichos, que saíam da Faculdade de Medicina e iam até a Rua da Praia e passeavam na Rua da Praia, todos fantasiados, com diversas caracterizações que cada um fazia a que queria. E havia também farinha que se atirava, etc. e tal, coisas que atualmente não tem mais. E a congregação, digamos, o congraçamento entre os bichos e os veteranos, às vezes era um pouco traumática, porque haviam alguns veteranos que tinham, vamos dizer assim, uma necessidade, porque sofreram algum trote maior, de impor a sua veteranice, os seus trotes para os mais jovens, de uma maneira, às vezes, um pouco agressiva. E isso marcou, digamos, alguns veteranos para nós por toda a vida, né? E eles, às vezes a gente lembra e eles dizem, não, não é verdade e tal, mas era verdade, sim.
Mas se tinha, digamos, esse tipo de atividade muito intensa também. Se passava de ano, porque a grande maioria estudava bastante, cada um do seu jeito, e a gente ia passando. E era muito difícil que alguém ficasse porque não comparecia, ficasse porque desistia do curso, mas a maioria se formou junto, poucos ficaram um ano ou outro atrasados. Durante o curso, se ia vendo o que acontecia, quais eram as disciplinas e quais eram as preferências que cada um tinha. E isso foi muito importante na determinação do que se vai fazer depois. Naquela época, que foi então de 61, 62, 63 até 66, já havia um certo direcionamento nas turmas e sabia quem ia ser clínico e quem ia ser cirurgião, que fundamentalmente se dividiam nessas duas coisas. Podia fazer ginecologia obstetrícia, meio relacionado com a cirurgia, e podia fazer pediatria, meio relacionado com a clínica. E no terceiro e quarto ano, quando se começavam as disciplinas clínicas, já havia uma intensidade muito grande de um currículo, de uma atividade extracurricular, em que tinha o currículo fundamental da faculdade, mas cada um já tinha assim, um certo direcionamento e começava a se encostar em enfermarias da Santa Casa, onde se exercia mais clínica ou mais cirurgia. E então se encostavam, digamos assim, faziam atividades relacionadas com algum profissional, frequentemente que não eram professores da faculdade, eram das outras enfermarias que não eram da Faculdade de Medicina da URGS, e ali o aluno ficava junto e aprendia a fazer anestesia, aprendia a fazer pequenas cirurgias e aprendia no quarto, quinto ano a fazer até cirurgias maiores. E tudo isso com uma finalidade fundamental, é que não havia o desenvolvimento da residência médica como tem agora. O médico se formava e, de uma maneira geral, já sabia que ele ia ter um certo direcionamento para trabalhar naquela ou em alguma outra cidade, onde algum médico mais antigo já tinha o conhecimento daquele aluno e que se desenvolveu nas artes da cirurgia ou da clínica e levava e lá ficava e trabalhavam juntos. Muito frequentemente tinha isso. De tal maneira que no quinto ano e no sexto ano já tinham alguns colegas que eram exímios cirurgiões e faziam cirurgias muito bem feitas, porque eles iam exercer isso no interior. E no interior, digamos, o indivíduo que estava numa cidade pequena e que sabia fazer cirurgia, ele era o rei do campinho. Por quê? Porque ele fazia a cirurgia, não precisava ir para outro lugar. Isso era muito comum. No ano da minha formatura, que foi em 1966, foi talvez um dos primeiros anos em que a atividade da residência médica começou a ser mais incrementada e aparecer um maior número de vagas e havia maior número de oportunidades para os formandos. No ano de 1966 também foi um ano em que pela primeira vez o Exército Nacional convocou os formandos para que logo após a formatura, um número determinado deles deveria obrigatoriamente servir ao Exército. Isso foi uma loucura no contexto da turma, por quê? Porque muitos já tinham determinado o lugar onde iriam trabalhar, já tinham determinado com quem iriam trabalhar e o que iriam fazer. De maneira que, quando chegou isso, alguns, em vez de ir para uma cidade X onde tinha o seu lugar, tiveram que ir para uma turma, digamos, do Exército, num quartel, numa cidade completamente diferente, distante, e ali tinham que permanecer 1 ou, eventualmente, 2 anos. Isso determinou, em alguns, traumas muito importantes, inclusive emocionais, que, por um período de tempo, transtornaram a carreira futura desse pessoal. Mas as coisas se ajeitavam. Alguns outros, um número talvez 30% ou 40%, permanecia como candidato a médico residente e fazia a residência.
Na época, digamos, as residências eram muito restritas, tinha em algumas áreas, em alguns serviços, e não eram como agora em outros hospitais. Só havia praticamente em hospitais que eram mais diferenciados e na Faculdade de Medicina com a Santa Casa, que era o seu hospital. Na época tinha residência no Ernesto Ornelis, eventualmente no Hospital Zaroto, um hospital antigo, né? E outros hospitais não tinham residência médica. Ainda, digamos, da época do curso, havia uma atividade política muito intensa que se desenvolvia, digamos, no âmbito do centro acadêmico e das diversas atividades culturais que se desenvolvia, esportivas, sociais, com bailes, reuniões, mas havia uma atividade intensa política com um tipo de direcionamento na época pelos estudantes muito mais relacionados com a chamada esquerda do que com a direita, mas havia também pessoas que eram da ala direita, digamos, conservadora, e a maioria era da ala esquerda mais progressista. E que foi, digamos, com a Revolução de 1964, praticamente abolida a atividade saindo somente à direita, que fez intervenções no centro acadêmico, na UNE, nos diretórios acadêmicos das diversas faculdades, nos centros, digamos, regionais que congregavam os alunos, fazendo com que alguns desaparecessem e outros ficassem sob a égide dessa nova orientação político, digamos assim, política partidária, que sem dúvida se mesclava, né? Teve um período, digamos, então, que havia um certo grau de perseguição, né, para aqueles que militavam mais à esquerda, né? Houve pessoas que foram presas, o próprio presidente do centro acadêmico, o João Carlos A. Sobrinho, ele desapareceu, foi para a militância, digamos, depois clandestina, e provavelmente ele foi morto na guerrilha do Araguaia, né? Depois de ter ido fazer atividades de doutrinação, digamos assim, fora do país, né? Bom, mas isso foi um período realmente assim que foi muito triste, né, para muita gente. Bom, mas todo mundo sobreviveu, a maioria sobreviveu a isso e foi tratar das suas coisas profissionais, foi fazer as suas residências, né? Nesse período também se desenvolveu, junto com a Faculdade de Medicina da URGS, a chamada Faculdade Católica de Medicina. E a Faculdade Católica de Medicina teve a sua primeira turma formada em 1966, que foi no ano que eu me formei. Então, eu era da URGS, mas tinha muitos amigos na Faculdade Católica, alguns que foram meus colegas de secundário, né? E, digamos, nós tínhamos um certo intercâmbio. E esse intercâmbio, para mim especificamente, ele foi maior, porque num período em que eu poderia fazer estágio, eu optei por fazer estágio numa enfermaria da Católica, que era uma enfermaria de gastroenterologia, de doenças do aparelho digestivo, com o professor Jorge Pereira Lima. Então eu fiz ali um estágio de clínica que me era facultado pela Faculdade de Medicina da URGS, e quando me formei, eu prestei concurso para residência na Faculdade Católica de Medicina para a área de gastroenterologia e passei e fiquei então fazendo residência médica por 2 anos nesta área. Na época da Faculdade de Medicina da URGS, né, nós desenvolvemos na minha turma se chamava ATM 66, Associação Turma Médica 66, e que é uma associação que até hoje anualmente se reúne com um número X de pessoas. Nós temos programado agora para o início do mês de dezembro, que é o dia da nossa formatura, uma reunião com jantar e depois um domingo festivo num restaurante que tem lá na zona da margem do Guaíba, né? E que se chama Butiá. Nós temos uma festa de congregamento lá. Então, nessa turma da TM66, que eu acredito que tenha sido uma das turmas mais diferenciadas da Faculdade de Medicina de todos os tempos, pelos elementos que a compunham e as situações que eles desenvolveram na sua vida futura, né?
nós desenvolvemos, junto com um grupo de cerca de 40 colegas, uma associação chamada AED, Associação dos Excursionistas Doutorandos de 1966, AED 66. E nós, nessa associação, desenvolvemos, por um período de uns 2 ou 3 anos, intensas atividades para produzirmos dinheiro. Nós fazíamos qualquer coisa para produzir dinheiro que seria usado na nossa excursão, que nós queríamos fazer antes da formatura. Na época, algumas turmas em alguns cursos faziam excursões para a Europa, para os Estados Unidos ou para algum país estrangeiro, a Argentina, etc., como um elemento que fazia parte do contexto da turma e da formatura. E nós, então, desenvolvemos o que tu podes imaginar. Nós fizemos leilões, nós fizemos vaquinhas, nós fizemos desfiles de moda, nós fizemos pré-estreia de cinema, de filmes especiais, o Dia D, por exemplo, lá no Marrocos, no Menino Deus, nós patrocinamos junto com o desfile de modas, lá em 1964, 65, essa pré-estreia para arrecadar dinheiro, e nós fizemos uma situação que era inédita na área, a não ser pela engenharia que fez uma atividade parecida antes de nós, um ano, mas nós desenvolvemos uma atividade que era uma feira exposição chamada Associação, nós fizemos então assim a feira da Associação Nacional de Médicos, que era uma feira que se desenvolveu no Hospital de Clínicas atual, que na época, lá em 1965, não tinha nada, tinha um esqueleto. E nós conseguimos, junto à reitoria da URGS, conseguimos que os engenheiros que estavam lá tentando organizar e fazer o Hospital de Clínicas, nos delegassem, digamos, a área da esquerda, quem entra no Hospital de Clínicas, onde tem os ambulatórios, que são 2 andares, eles reformaram para nós, fecharam, e nós ali desenvolvemos a primeira FENAM, Feira Nacional de Medicina, primeira Feira Nacional de Medicina, FENAM. E ali nós vendemos cerca de 40 estandes para firmas, para laboratórios, para, por exemplo, uma firma geral de indústrias que fabricava fogões industriais e tudo mais, montou uma cozinha industrial porque eles queriam vender para o Hospital de Clínicas e ali tinha uma amostra. Nós trouxemos do exterior uma primeira máquina que fazia controle numa unidade assim chamada de unidade de tratamento intensivo, que podia marcar a frequência cardíaca, a pressão, etc., que veio da Argentina, e depois ficou localizada no Hospital Fêmea, numa UTI que eles tinham ali. Então, nós vendemos isso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós vendemos isso, nós mesmos íamos fazer a propaganda e a venda dos estandes. E esses estandes nos renderam, digamos assim, não só a possibilidade de mostrar o nosso nome, de arrecadar dinheiro, mas também tivemos uma reunião com o pessoal da Associação Médica do Rio Grande do Sul, na época, porque em Porto Alegre se desenvolveria um Congresso Nacional de Medicina, patrocinado pela Associação Médica Brasileira, aqui em Porto Alegre, com o concurso da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E nós conseguimos vender para a AMRIGS que eles fizessem no Hospital de Clínicas, naquela área, o congresso. E conseguimos fazer isso por troca, digamos assim, que nós pagamos coquetel, pagamos outras coisas e organizamos um anfiteatro que até hoje existe. Nós conseguimos ali fazer com que aquele anfiteatro ficasse coberto por Eucatex, para não ter problemas de som, com iluminação e com a possibilidade de ali serem feitas as conferências desse Congresso Nacional de Medicina da Associação Médica Brasileira. Era interessante porque tudo era enjambrado, tudo era feito assim da última hora, inclusive as ligações elétricas, de tal maneira que alguns dos disjuntores tinham sobrecarga e no meio da conferência caía, apagava tudo, a gente esperava um pouquinho lá, ligava, acendia e continuava tudo de novo. Foi muito interessante isso, mas nós conseguimos mostrar que a nossa turma era dinâmica e conseguiu arrecadar dinheiro de tal maneira
que nós, digamos assim, com o concurso de alguns professores que nos ajudaram, professor Milton Abramovich, professor José Martins Job, professor Rubem Maciel, eles nos ajudaram a fazer com que essa turma tinha, digamos, arrecadado uma quantia de dinheiro e que nós conseguimos viajar para a Europa por 45 dias numa excursão. Fomos de navio e voltamos de navio. Fomos num navio chamado Cabo São Roque e voltamos no Cabo São Vicente, da Companhia Ibarra Espanhola. Então, uma semana de viagem para ir, uma semana para voltar, e ficamos 30 e tantos dias na Europa viajando em vários países. E levamos o professor Milton Abramovich conosco, que era o professor convidado e era o nosso representante maior, digamos assim. Eu era o presidente dessa associação. O primeiro presidente, quando foi fundada, foi o Dr. Mate, Luiz Alberto Domingues Mate, que é um cirurgião plástico, e depois eu fiquei presidente. Então, na época da inauguração da nossa feira, veio o ministro da Educação, Tarso Dutra, na época, inaugurou a feira junto com o reitor, que era o professor Milano, né? E inauguramos e conseguimos dinheiro. Então, pagamos metade da passagem para a turma, a outra metade cada um custeou, e nós tínhamos diariamente, eu distribuía uma quantia de $5 para cada um dos que foram na viagem, que era o que nós tínhamos e conseguimos arrecadar. Essa viagem foi uma viagem cultural, científica e de regozijo para todos nós, porque nós em Portugal, em Lisboa, tivemos no Hospital Santa Maria uma conferência especial. Então nós tínhamos em cada lugar, nós tínhamos alguma ajuda dessas cidades, digamos, das entidades, para alojamento, alguma coisa assim, mas tínhamos uma conferência em que todos participavam. Na Espanha, Ramon e Cajal, nós tivemos também uma conferência, né, e ganhamos alguns benefícios. Na França, no Hospital Santo Antônio, o professor Carolino nos deu uma conferência sobre doença de Whipple, uma doença raríssima e tal, e ganhamos também benefícios, inclusive de laboratórios cirúrgicos, né, de fio cirúrgico, nos deram dinheiro que foi distribuído para a turma. Na Holanda, nós fomos a Amsterdã e lá no laboratório Organon nos deu alojamento e algum custeio. Depois nós fomos para a Alemanha e na Alemanha ficamos em Munique, Frankfurt, depois Munique, e uma turma foi para Munique e a outra turma de Frankfurt foi para Berlim. Na época era a Guerra Fria, havia o muro e a separação, e havia uma situação muito conflitante do Berlim Oriental e Ocidental, mas nós queríamos viver Berlim, então nós tínhamos de trem atravessar parte da Alemanha comunista para chegar em Berlim na parte ocidental, né? E não na parte oriental, mas nós desembarcamos de trem na parte oriental. Foi um terror, mas todo mundo conseguiu voltar e ficamos uns dias em Berlim, depois fomos para Munique, fomos para a Itália, para a Suíça, e depois de navio passamos na Espanha, né? Navio de Gênova, Espanha, Barcelona. Depois, na volta de Barcelona até Cádiz, nós tivemos um incidente muito interessante no meio do caminho, porque o nosso navio vinha e de repente nós começamos a ver que o navio parou e começou a dar voltas, né? E havia ali naquele momento caído de um avião americano uma bomba atômica que ficou afundada na costa da Espanha até alguns anos atrás, quando ela foi resgatada. Então já havia por ali circulando alguns navios no sentido para ver se havia ou não, né, algum vestígio dessa bomba que foi resgatada 20, 30 anos depois. Ficamos em Cádiz, depois Lisboa e viemos embora de volta, que foi realmente um dos períodos muito bons da minha época de estudante de medicina, né? Bem, na residência médica, eu fiz residência então em gastroenterologia, doença do aparelho digestivo, no serviço do professor Jorge Pereira Lima, e fomos colegas, o professor Ajácio Brandão e Décio Damin, que depois foi fazer cirurgia e ginecologia. Mas todos ficamos como residentes 2 anos, né? E nesse período também foi muito interessante, porque
era uma enfermaria que tinha uma atividade intensa, assistencial e científica. O professor Jorge era uma pessoa muito diferenciada e exigia muito, né, de todos, no sentido que tivesse sempre na ordem do dia nos conhecimentos. E ele, digamos assim, incentivava que se fizesse atividades científicas. Mas também nós tínhamos alguns problemas na época relacionados com o valor da bolsa que nos pagava como residentes, que era uma quantidade ínfima. Então, por um período de um mês, na época, vamos dizer assim, nós fundamos a Associação de Médicos Residentes, a Associação Gaúcha de Médicos Residentes. E essa Associação Gaúcha de Médicos Residentes, ela teve um primeiro presidente, que foi o Dr. Bianchini, que é um nefrologista, e eu fui o primeiro vice-presidente. O Dr. Bianchini, logo no primeiro ano, ele terminou a residência, porque ele já era R2 e eu era R1. E ele terminou a residência e saiu. Então eu assumi a presidência da associação pelo período seguinte. E no período de dezembro, janeiro e fevereiro, nós fizemos uma greve. Uma greve de médicos residentes, a primeira greve de médicos residentes que houve no nosso meio e que durou cerca de 3 meses. E na época nós queríamos assim, que nos pagassem um salário mínimo. Que na época era 200, não sei o que, cruzeiros, cruzados, novos cruzeiros, reais, eu não sei bem o que era, mas era 200. E conseguimos, depois de um tempo, digamos, de greve e de parlamentações e de ir e vir à reitoria, principalmente na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a direção da Faculdade de Medicina, o reitor era o Milano e o diretor da faculdade, o doutor Chicão Castilhos, né? Então, conseguimos isso, então foi uma grande vitória que se teve também. E terminou a residência de uma maneira boa e adequada para mim, e eu fui convidado em seguida para ficar na disciplina como professor, digamos assim, iniciante, né? Então, a partir da minha residência, que terminou em 1968, em 1969 eu já comecei a minha carreira docente, como um professor auxiliar na disciplina de gastroenterologia, aonde eu fiquei até a minha aposentadoria compulsória em 2012, agora, depois dos 70 anos, então aos 70 anos eu tive que sair, então aí eu fiz a minha carreira como professor auxiliar, depois professor assistente, professor adjunto. Num determinado período nós fizemos concurso oficial, a faculdade foi federalizada, professor adjunto, professor associado, e na sequência eu fui vice-diretor da Faculdade de Medicina, e quando a Faculdade de Medicina se transformou em universidade, eu fui vice-reitor pro tempore e depois eleito vice-reitor até a minha saída em 2012. Então, eu exerci essas atividades administrativas nos últimos 15 anos, mais ou menos, da minha atividade como professor, né, nas atividades administrativas do curso de Medicina e da universidade, que agora é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? Bem, nessa minha trajetória, digamos, né, como residente e depois como professor, eu tinha uma atividade muito intensa na enfermaria, eu e outros médicos também, o professor Brandão, que também comigo ficou e se aposentou também comigo agora recentemente, né? Nós tínhamos uma atividade muito intensa junto com os alunos, numa atividade diária, em que nós exercíamos a nossa atividade didática com eles, junto com eles, nos leitos de uma maneira muito intensa. E também tínhamos atividade didática no sentido de darmos aulas, né, teóricas, que eram num número bem menor, e a maior parte era uma atividade prática que nós exercíamos. Eu desenvolvi também, na época, uma atividade da residência que eu aprendi, uma atividade endoscópica, né? Então eu comecei a fazer retossigmoidoscopia, que era uma atividade endoscópica que poucos exerciam, em que se via com um aparelho rígido a parte final do tubo digestivo, o reto sigmoide, e ao mesmo tempo aprendi a fazer laparoscopia. A laparoscopia iniciou, digamos, na Santa Casa com o professor Jorge Pereira Lima, foi desenvolvida pela doutora Lindóia Drago Alves, depois pelo doutor Bueira, doutor Wolff e por mim, né, que exercíamos
uma atividade que era para olhar o abdômen por dentro com o aparelho óptico e fazer diagnósticos e fazer biópsias de fígado. Isso eu exerci por muitos anos de uma maneira intensa e de uma maneira, vamos dizer assim, ambulatorial. Nós fazíamos esse exame de ambulatório, não precisava ficar hospitalizado. Vinha fazer o exame, ficava um pouco em observação e ia embora. Que coisa que atualmente fazem, mas que na época era uma coisa muito precoce e inédita, digamos, para isso. Atualmente a laparoscopia é uma atividade desenvolvida pelos cirurgiões de uma maneira intensa, com uma técnica muito mais desenvolvida e sem dúvida muito melhor, com aparelhos muito sofisticados, etc. E eles fazem grandes cirurgias com laparoscopia. Na época não se fazia, mas era o início e nós participamos desse início. Então desenvolvemos essa endoscopia e na sequência eu fui aprendendo por minha conta a fazer endoscopia digestiva alta, quer dizer, gastroscopia, quer dizer, ver o estômago por dentro. Uma atividade endoscópica que depois se exerceu de uma maneira intensa. Eu aprendi, o professor Jorge Pereira Leme conseguiu alguns aparelhos que ele conseguia, digamos, com o governo federal, conseguia com o Paulo Brossard de Souza Pinto, que era seu amigo, que por influências políticas junto à Receita Federal conseguia aparelhos que eram, digamos, contrabandeados, que ficavam restritos e que não passavam e que iriam fora, conseguiu 2 ou 3 desses aparelhos que se utilizou, digamos, na Santa Casa. Então, além da laparoscopia, da retinomascopia, fazia endoscopia digestiva alta com os aparelhos, digamos assim, iniciais das fibras ópticas, que eram aparelhos, digamos assim, que não tinha toda a tecnologia do momento. Mas é claro que à medida que se desenvolvia a endoscopia, junto com a Santa Casa e com a Faculdade de Medicina, se conseguiu aparelhos novos e se montou, então eu, junto com o professor Cruz da Proctologia, nós montamos o primeiro serviço regular de endoscopia da Santa Casa, que funcionou por muitos anos com endoscopia digestiva alta e baixa, e foi ali que se fazia endoscopia, seja de pacientes que eram previdenciários, de pacientes que não eram previdenciários, em quantidade de milhares de exames por muito tempo, né? Depois, com a sofisticação, essa atividade foi, digamos, sendo exercida em outras áreas e com serviços bem mais desenvolvidos que aqueles primeiros. Também, do ponto de vista da endoscopia, nós desenvolvemos ali o início na Santa Casa de uma técnica chamada colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que nós começamos a fazer junto ao raio-x, né? E ali desenvolvemos, digamos, essa atividade por alguns anos e depois paramos, outros desenvolveram essa técnica melhor, com sofisticação, foram para o exterior e trouxeram uma melhoria. Mas, digamos, isso faz parte também da minha vida acadêmica na faculdade de atividades diferenciadas, né? Bom, claro que, a par disso, havia também uma atividade importante relacionada com o ensino que se ministrava, o desenvolvimento desse ensino e a possibilidade, digamos, dele ser diferenciado, melhorado, e aí eu comecei a me envolver muito com a residência médica. De tal maneira que eu fiquei responsável pela residência médica na área da gastroenterologia e, posteriormente, né, por ingerências de professores que faziam parte de uma comissão de residência e que tinham atividades em outros lugares, não podiam mais exercer, eu também comecei a participar da comissão de residência médica e de internato da Faculdade de Medicina. Na época, a Faculdade Católica, depois Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, atualmente a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, eu fiquei, por um período de muito tempo, 2 a 3 décadas, responsável pela residência médica ali. E ali nós desenvolvemos, então, as residências, todas elas, que até no momento tem, com, digamos, 20 ou 30 atividades diferentes de residência médica e com residentes em número de 200 ou mais residentes em cada um dos setores, né? Então, a residência de clínica médica, de cirurgia, de ginecobstetrícia, pediatria e de áreas especializadas, quer dizer, radiologia, patologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, quer dizer, urologia, todas as atividades cirúrgicas se desenvolveu e eu fui responsável, digamos, por longos períodos de tempo pela administração dessa atividade
e que era na comissão de residência médica. Então, nós tínhamos reuniões periódicas, mensais, onde se discutiam os assuntos, se tomavam as medidas que deviam ser tomadas, administrativas, disciplinares e de regulamentação de toda a atividade da residência médica. E conseguimos credenciamentos, digamos, com as entidades que regulavam isso no âmbito federal e conseguimos então que a residência médica fosse credenciada e exercesse seu papel de formação de recursos humanos diferenciados de uma maneira muito intensa e muito boa. Na época eu era responsável pelo internato, e o internato era a atividade que se exercia no último ano da Faculdade de Medicina. Então o internato era um período destinado a uma prática da medicina e que ela era uma atividade que se distribuía em 4 estágios: ginecologia obstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica. Posteriormente se teve um estágio a mais que era um optativo. E esse período era de 12 meses. Posteriormente se conseguiu que fosse para 15 meses. E posteriormente ainda se conseguiu na Faculdade Católica de Medicina, que foi a pioneira disso, que se tivesse um internato por 2 anos. Então, o curso de medicina de 6 anos, que tinha 5 anos para as atividades das diversas disciplinas e o 6º ano para o internato, se conseguiu fazer que os 5 anos fossem englobados em 4. Isso deu muito transtorno na época, porque diminuíram as férias, acoplaram-se atividades, digamos assim, mas de tal maneira que os 2 últimos anos fossem exercidos em atividade prática nessas 5 áreas, que eram a ginecologia obstetrícia, a pediatria, a cirurgia e a clínica. E um estágio optativo, igual aos outros. Então, isso aí se distribuiu. Depois, com o tempo, se mudou um pouco essa atividade, valorizando mais áreas clínicas do que cirúrgicas, por causa do tempo necessário para o desenvolvimento dessa atividade. Bem, então, nesse período em que se fez toda essa gestão, se tinha então a atividade dos internos. E os internos aprendiam então, nesses 2 últimos anos, muito da atividade prática que eles iriam exercer depois. Por quê? Porque, fundamentalmente, o internato era uma atividade prática, pouco teórica. A teoria era os 4 anos antes que foram acoplados, os 5 em 4. Né? E depois 2 anos de atividade prática. E isso foi muito bom porque desenvolveu nos alunos aquela necessidade de saber fazer, aprender fazendo e saber fazer. Né? Porque não era assim, terminou e está cru. Não, terminou, tem um conhecimento de coisas, pode se diferenciar, vai fazer residência dessa ou daquela área. Ao mesmo tempo, se iniciou, junto com o internato, a atividade de urgência, que antes era exercida como interno do Hospital de Pronto-Socorro, depois essa atividade de urgência fazia parte do currículo. Eu gostaria de salientar aqui que no meu tempo de aluno de medicina, eu fiz concurso para interno do Pronto-Socorro Municipal e fui interno do Pronto-Socorro Municipal por 1 ano. E isso, sem dúvida nenhuma, na minha formação foi muito importante, porque era um concurso seletivo, só tinha 38 vagas, então era muito difícil passar. E depois eu fui exercer, quando médico, por concurso, eu fui médico socorrista do Pronto-Socorro Municipal e me aposentei como socorrista do Pronto-Socorro Municipal. Então exerci atividade de plantão por muitos anos. E lá, numa época, eu fui assessor da direção e eu fiz por muitos anos também o curso de preparação para os alunos que queriam fazer concurso para entrar como médicos, como alunos de estágio, digamos, por 1 ano no Pronto-Socorro Municipal. E esses alunos que entraram naquela época, eles sempre se diferenciaram dos outros, porque eles tinham 1 ano de atividade de plantões semanais, que era diferente dos outros, porque ali eles tinham que botar a mão na massa, participar e fazer as coisas que tinham que ser feitas de uma maneira muito intensa. Isso aí foi muito bom na minha formação, sem dúvida nenhuma. Eu fui médico residente por 2 anos. Posteriormente, eu fiz um curso de especialização em educação na Faculdade de Educação por 1 ano. Especialidade na área de educação direcionada para a área da saúde, né? Que foi muito importante, digamos, pelo conhecimento das diversas técnicas de ensino e da pedagogia relacionada com isso. Mais tarde eu fiz mestrado
em farmacologia, num pós-graduação que havia na Faculdade Católica de Medicina. E depois eu fiz doutorado em gastroenterologia na Faculdade de Medicina da URGS. Né? Então essa é a minha formação, digamos, acadêmica. Né? É claro que na minha trajetória, nesse contexto, digamos, eu participei, digamos, de muitas atividades relacionadas com a residência médica, que eu acho que é muito importante, e depois na administração da Faculdade de Medicina, como pró-diretor, né, de extensão, especialização e aperfeiçoamento, depois como vice-diretor da Faculdade de Medicina, depois como pró-reitor, né, e pró-reitor pro tempore e pró-reitor eleito da universidade. Né. Nesse período, digamos assim, houve um desenvolvimento muito importante da Faculdade de Medicina e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com todo o desenvolvimento do início dos novos cursos, dos quais, digamos assim, eu participei de uma forma indireta na administração, até a consolidação dessa universidade, que é uma universidade de excelência, que tem atualmente 13 ou 14 cursos, todos eles relacionados à área da saúde. Então, sem dúvida nenhuma, junto com a professora Miriam da Costa Oliveira, que é a reitora, digamos, e era a diretora da Faculdade de Medicina, num caminho paralelo, ela sempre guiando todo o contexto do desenvolvimento dessa universidade. Então, isso foi muito importante, digamos assim, no meu embasamento de atividades e de conhecimentos. Né? E, sem dúvida nenhuma, que isso me tornou, digamos, muito feliz e realizado, digamos que eu participei da organização de uma entidade que eu acho que é muito importante. Nessa situação, digamos, do desenvolvimento acadêmico, mestrado, doutorado, residência médica, também houve na Faculdade de Medicina a formação de programas de pós-graduação. Então, se formou um programa de pós-graduação em hepatologia, em doenças do fígado, do qual eu participo como professor permanente, né, professor associado permanente, já de muitos anos. E aí, o que se tem é a oportunidade de oferecer para alunos das mais diversas áreas do conhecimento da saúde, a oportunidade de desenvolver mestrados e doutorados. Então, eu tenho atualmente cerca de 9 ou 10 alunos, entre mestrado e doutorado, que desenvolvem linhas de pesquisa, digamos, das quais eu faço parte, que são relacionadas fundamentalmente com a cirrose, com a avaliação nutricional da cirrose, avaliação funcional da cirrose e também, digamos, coisas correlacionadas com pesquisa básica. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é capitaneado pela professora Norma Poça Marrone, que é a minha esposa, que é lá do Hospital de Clínicas, ela é professora aposentada de Fisiologia da Universidade Federal e é professora da UBRA de Fisiologia, e ela tem um laboratório de pesquisa no Hospital de Clínicas, onde se desenvolvem modelos experimentais de doenças do aparelho digestivo, cirroses, doenças das vias biliares, hipertensão porta e doenças com diabetes e com colite. E eu participo, digamos, das atividades de pesquisa como coautor, como copartícipe e participando das atividades, seminários, etc. Então, isso faz uma bagagem científica que eu tenho e que faz parte da minha atividade como, digamos, acadêmico, né? E como médico que publica, tem quase uma centena de trabalhos publicados, digamos assim, nas mais diversas revistas, pelos mais diversos assuntos. Em 1991, se desenvolveu na Santa Casa um grupo que começou a pensar em fazer transplante de fígado, e foi capitaneado pelo professor Guido Cantizani, professor de cirurgia da URGS, e eu era o clínico do grupo. Então, se começou por uns 2 e 3 anos, uma atividade antes de 1991, 89, 90, 91, uma atividade de experimentação animal na Faculdade Veterinária da URGS, em que se fazia nos fins de semana, se levava todo um conjunto de material
da Santa Casa lá para a veterinária e se fazia transplantes inicialmente de fígado de cães para cães e depois de porcos para porcos, para treinar. Até que em 1991 se fez o primeiro transplante de fígado no Rio Grande do Sul e no Brasil se fazia muito poucos transplantes na época. Da Marilene, que é uma paciente que está viva até hoje. Né? Então ela tem 24 anos de transplante, está viva e muito bem, tem filho, trabalha, etc. Né? Então ali se iniciou uma outra atividade da qual eu participei, que foi a do transplante de fígado, do início do transplante. No ano seguinte, até para me diferenciar, eu fui para a Espanha, para Barcelona, e fiquei 1 ano na Espanha fazendo um fellow no Hospital Clínic Provincial da Universidade de Barcelona, trabalhando com o grupo de transplante. Fui junto com minha esposa, que ela foi fazer o doutorado dela, lá também no Hospital Clínic, e com a minha filha mais nova, que estudou 1 ano lá na escola, depois veio para cá e se formou em medicina e é médica e faz doenças do aparelho digestivo e endoscopia, como eu. E então esse ano em Barcelona foi muito importante também na minha vida, porque ele me deu uma visão, digamos, eu já maduro, casado, com 3 filhas, né, já professor da universidade, e que eu fui para um lugar onde eu era um iniciante. Eu era um médico, como qualquer um outro, que tinha que ir no ambulatório, que tinha que colher o sangue e centrifugar para fazer depois os exames, e que tinha que acompanhar, e que eu não podia, como estrangeiro, me meter muito, só podia olhar, ver, conversar e palpitar, digamos assim, mas sem intervenção. Mas para mim foi muito importante, porque isso também foi a base para depois eu desenvolver a minha atividade de mestrado e de doutorado com dissertação e tese relacionada ao tema da imunossupressão em transplantes de fígado. Né? Então foi muito bom porque eu voltei e exerci na atividade que eu exerço até hoje no grupo de transplante de fígado da Santa Casa, e no momento nós temos cerca de 1.200 pacientes transplantados de fígado, né, com excelentes resultados nesse período todo, e que eu continuo trabalhando nisso diuturnamente, porque eu atendo os pacientes, atendo no ambulatório, atendo no hospital e faço parte do grupo, como nós temos 2 reuniões semanais em que se discute o assunto dos pacientes, as inovações, o que tem que se fazer, as dificuldades, etc., junto com outro grupo de cirurgiões e clínicos. Então a minha atividade sempre foi muito diferenciada, além da atividade docente, da atividade acadêmica, da atividade assistencial, né? Aí, principalmente na Santa Casa. Trabalhei, digamos, em outros hospitais, mas de uma maneira não tão intensa como na Santa Casa sempre, né? Sempre tive consultório privado, né? Nunca deixei de exercer de uma maneira restrita o meu consultório privado, onde atendia meus pacientes de doenças do aparelho digestivo. Então, é uma atividade, digamos assim, muito importante que eu desenvolvi. Mais recentemente, digamos, eu fui também candidato a ser membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E fui eleito, digamos assim, eu sou membro da cadeira 57, titular atual, né, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que tem como patrono o Protásio Alves, que foi um médico importante do Rio Grande do Sul, político, e exerceu várias atividades muito diferenciadas, além da cirurgia e da educação e da administração, e foi secretário, vice-governador na época, etc., e um dos grandes incentivadores do desenvolvimento da educação no Estado, da saúde e de todas essas atividades importantes para isso. Então, eu tenho atividades, vocês veem, que são relacionadas com um âmbito mais ou menos largo, digamos assim, né, de coisas, né? Bem, eu dediquei também boa parte da minha vida para a minha família, né? Eu sou casado com a mesma mulher há 46 anos, né? Tenho 3 filhas, uma advogada, uma que é psicóloga e faz fonoaudiologia e a outra que é médica. E tenho 2 netos, um de 8 anos, que hoje faz 8 anos, e um outro que tem 1 ano e 3 meses. Né? Então, também tenho uma atividade familiar, que ela é uma atividade que me dá muito prazer, porque são filhas excelentes, tenho genros excelentes, 2 são médicos e 1 é dentista, né? E formamos uma família, eu acho, bem agregada e que se gosta muito e que tem, vamos dizer assim, uma
sintonia muito grande, né? Então esse é um outro tipo de situação que eu valorizo sobremaneira, né? Que é ter um abrigo, digamos assim, na família, nos filhos e nos netos. Claro, a minha família de irmãos, eu tenho muitos irmãos e cunhados e sobrinhos, etc. Mas esse é o núcleo que é essencial, digamos, na minha atividade. Bom, do ponto de vista da atividade sindical, eu sempre fui um médico sindicalizado, sócio do sindicato, né? Mas eu nunca exerci nenhuma atividade relacionada com a administração do sindicato. Da mesma maneira, no Conselho Regional de Medicina, obrigatoriamente todos nós somos associados, né, membros, mas eu nunca exerci nenhuma atividade diretamente relacionada ao Conselho Regional de Medicina. Na Associação Médica do Rio Grande do Sul, eu já participei de várias atividades. Então, a primeira delas é ser associado da MRIGS. A segunda delas é que, lá em 1971, eu fui membro da diretoria eleita da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Então, na época, né, exercia a atividade o Manuel Albuquerque, que foi presidente da Associação Médica. E eu era membro da diretoria, eu era segundo tesoureiro. Né? O primeiro tesoureiro era o Dr. João Musnich, um proctologista, eu era segundo tesoureiro. Então, eu era membro da diretoria. E, então, na época, a Associação Médica do Rio Grande do Sul estava em ebulição. Por quê? Porque havia a necessidade de mostrar que nós tínhamos uma medicina que era boa, nós tínhamos uma medicina que era exercida de uma maneira adequada, mas nós tínhamos que ter algum instrumento que pudesse medir essa capacidade e competência. E então começou a haver aí os primeiros movimentos que desaguaram no exame MRIGS. Então, os primeiros movimentos para fazer um exame chamado de Estado, que o início dele era assim: vamos fazer um exame que ele tenha no seu bojo a capacidade de avaliar as condições dos médicos formados recentemente e que possa eventualmente ser um exame que nem o da OAB, que diga pode ou não pode exercer a profissão. Isso demandou, digamos, uma ideia filosófica inicial, que ela foi muito combatida, principalmente pelas faculdades de medicina, que não queriam, digamos, se submeter a uma entidade não oficial, digamos, governamental, e que ia verificar e julgar os egressos das faculdades de medicina, como sendo bons ou não bons e podendo exercer ou não atividade. Então, como o exame de Estado não vingou, mas vingou como uma atividade a ser oferecida para médicos recém-egressos que quisessem, digamos, estabelecer o seu grau de conhecimento e para saber, como um exame que tu era voluntário para fazer e tu poderias ou não fazer. E isso te dava, assim, a possibilidade de, olha, eu fiz o exame MRIGS, passei no exame MRIGS, ou não passei no exame MRIGS, fazia no ano seguinte, e assim que foi no início. E esse exame, digamos assim, era um exame muito bem feito, porque ele era organizado por professores, fundamentalmente da Faculdade de Medicina da URGS, mas com outros professores de outras faculdades, que com o tempo foram se agregando e formaram um comitê muito importante. Eu exerci, então, essa atividade inicial ali, e, posteriormente, eu participei de comitê de seleção e elaboração de uma maneira secundária, não fui nunca o capitão, digamos assim, né, do exame MRIGS. Na época da direção da MRIGS, em que eu era segundo tesoureiro, eu fui incumbido de reorganizar o chamado Clube do Médico, que era a atribuição do segundo tesoureiro. Então, o Clube do Médico era uma sociedade que havia lá na Ponta Grossa, que ainda existe lá, só que não é mais de médicos, dos médicos da MRIGS, é de um grupo pequeno, seleto de médicos que ficaram com a propriedade
desse clube, digamos assim. Então eram os médicos eram associados. Primeiro, teoricamente, todos eram associados, mas depois tu tinha que pagar uma taxa e tal. Então eu fui encaminhado para organizar. E nós organizamos de tal maneira que demos um formato administrativo, tinha presidente do Clube do Médico, tinha os membros da diretoria do Clube do Médico, eu era da diretoria da Amrigs, que era o laço entre esses, e lá se organizou, digamos, a organização para a feitura de canchas de futebol, piscinas e a construção de uma sede que na época estava meio largada e que foi, digamos, feita, que até hoje tem lá. Então eu participei também dessa atividade, junto com outros médicos, Dr. Luiz Maria Iordi, Carlos Albatea de los Santos, Carlos Miguel Arthur Barcelos, né? Carlos Kleber Alves Nunes, todos esses indivíduos que participaram de uma maneira mais ou menos intensa lá disso. Posteriormente, digamos, isso ficou mais restrito para sócios que pagavam, com o tempo não pagavam, então um grupo menor de médicos ficou pagando e ficou como praticamente dono dessa área lá na Ponta Grossa, que é o Clube do Médico ainda que existe. Bom, mas em relação à atividade associativa da Amrigs, eu fui presidente do Departamento de Gastroenterologia, fui vice-presidente, fui secretário, né? Então exerci atividades nesse âmbito também. Né? Bem, mas, digamos, uma relação importante que eu tenho com a Amrigs e com o exame Amrigs foi que num determinado momento, né, em que os exames seletivos para a residência médica, eles eram feitos por cada uma das instituições fazia o seu exame. Então, a Católica tinha o seu exame, a URGS, Faculdade de Medicina, tinha o seu exame, o Ernesto Ornelis o seu, a PUC o seu, o Conceição o seu, o Lazaroto o seu, Santa Maria o seu, e assim por diante, Pelotas o seu. Então, o médico candidato à residência, ele era obrigado a fazer um tour de viagens e de exames, um dia, outro, para poder, digamos assim, se candidatar e ser escolhido. Algumas instituições, inclusive, tinham instituições menores, digamos, não de menos qualidade, talvez, mas menores, algumas vezes do interior, eles verificavam assim, qual é o dia do exame que tem da Faculdade de Medicina da URGS ou da Católica, que a gente procurava não fazer coincidência. Mas eles faziam coincidência. Então, o candidato de lá não podia ser candidato aqui. Então, ficava lá. Então, era selecionado lá, porque se viesse para cá, poderia ser selecionado aqui e não era candidato lá. Então, isso houve muito tempo. Né? A PUC, por muito tempo, também fazia algum tipo de atividades em que havia coincidências e eles privilegiavam, naquela época, os seus alunos. Atualmente, não tem mais isso. Bom, mas, então, eu, junto com o Roberto Embi, um professor de clínica médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Medicina, que era o responsável pela residência no Hospital de Clínicas, nos reunimos e, junto com a Amrigs, acordamos o seguinte: vamos usar o exame Amrigs como prova única de seleção para a residência médica. E fizemos isso. E conseguimos que a maioria dos programas de residência médica que faziam as suas seleções se unissem e fizessem do exame Amrigs a sua primeira prova seletiva. Então o exame Amrigs, além de ser um exame que avaliava as condições do médico egresso, se tinha ou não um bom desempenho, como teoricamente pelo menos como médico, ele serviu por muitos anos e ainda serve para algumas instituições como a primeira prova de seleção para os exames de residência médica. Então, faziam a primeira prova, uma prova que tinha então a participação das diversas entidades, de tal maneira que era uma prova de âmbito amplo e que poderia contemplar diversas correntes, digamos, filosóficas da medicina, mas que servia como um primeiro âmbito num valor determinado, que variou com o tempo, antes era menos e agora vale muito mais, digamos, né, para selecionar aqueles que iriam para a segunda etapa. E a segunda etapa era uma etapa em que então se faria um exame mais específico, com provas orais,
né? E se analisava o currículo e selecionava. Atualmente, tu tens lugares que fazem as provas orais, tem a seleção pelo currículo e também tem provas práticas, né? Então, ampliou e diferenciou. Mas o exame Amhiggs também serviu para isso. E eu e o EMB tivemos a oportunidade e a exercemos de utilizar esse tipo de exame como prova seletiva para o exame da seleção da residência médica. E por muito tempo ele se exerceu por uma ampla gama das diversas instituições e atualmente tem uma outra instituição que pretende e faz o seu exame próprio, especial, e não entra no exame Amhiggs. Mas a maioria das instituições ainda utiliza o exame Amhiggs como uma prova, digamos, relacionada com isso, né? Bom, então as minhas atuações, digamos, foram mais no âmbito da Amhiggs e mais nessa participação lá no passado, em 71, na diretoria, depois nas diretorias das entidades, digamos, seletivas, digamos, né? E do exame Amhiggs. Uma outra situação que eu tenho que também está relacionada com isso é que nós, há uns anos atrás, fundamos a Associação Gaúcha de Estudo do Fígado, a AGEF, que pode ser considerado como uma espécie de um departamento da gastroenterologia da Amhiggs, né? À parte, que é aqueles que estudam só o fígado. Então, nós somos membros fundadores e, posteriormente, na terceira gestão, eu fui presidente da AGEF, né? Por 2 períodos, né? E depois passou para outros companheiros que são, digamos, também da área do estudo do fígado. E atualmente o Dr. Alfeu de Medeiros Fleck Júnior é o presidente da AGEF e ela está, vamos dizer assim, relacionada com todas as atividades científicas de congressos e atividades próprias relacionadas ao estudo do fígado, né? Então, a minha trajetória associativa, fundamentalmente, está mais relacionada a isso. Bem, o SUS, teoricamente, ele é maravilhoso, teoricamente. Na prática, ele é uma colcha de retalhos. Por quê? Porque ele deixa de funcionar como deveria funcionar em muitos locais carentes, com grandes dificuldades, e ele funciona muito bem em outros lugares. Por exemplo, eu posso dizer que, no meu entender, onde eu trabalho e com o SUS, que é no transplante de fígado, ninguém pode se queixar do SUS no transplante de fígado ou do transplante de outros órgãos. Por quê? Porque ele funciona muito bem, tão bem ou melhor como se tu tivesse um plano de saúde, porque vários planos de saúde não contemplam transplante e nem transplante de fígado. E o SUS contempla. E a maioria dos pacientes que nós transplantamos são pacientes do SUS. Mas, por outro lado, ele deixa a desejar quando tu tens que fazer algumas atividades simples e que demoram anos e anos e anos. Por quê? Porque tu tens um sistema que ele é um sistema teoricamente bom, mas ele é falho na sua execução. É falho por quê? Porque o orçamento é menor do que deveria, é falho porque ele é mal administrado, é falho por quê? Porque existem muitos furos onde o dinheiro se perde e não deveria se perder, e as atividades essenciais que deveriam ser valorizadas, elas não são valorizadas como deveriam. Então, a atividade básica de saúde, que é a atividade, digamos, primária, ela não é exercida como deveria ser exercida, não é valorizada como deveria ser valorizada. O governo fez um arremedo recentemente com mais médicos, digamos assim, que é uma ilegalidade, e eu acredito que também, num bom número, é uma situação em que há incompetência e imperícia, digamos, nesse pessoal, né? Não vou dizer que seja generalizado, um bom número deles é incompetente e não tem perícia adequada, como um sistema para arranjar as coisas e, no meu ponto de vista, de uma maneira eleitoreira, né? E que em alguns lugares tem situações em que o pessoal está satisfeito,
principalmente porque as pessoas ouvem as queixas, mas ele deveria desenvolver um sistema com os médicos brasileiros em que ele valorizasse o médico brasileiro, que pagasse bem o médico brasileiro, para colocar o médico brasileiro naquele âmbito que ele coloca os outros. E ele não paga para o médico brasileiro o que ele paga nessa tal de bolsa para os médicos estrangeiros cubanos, né? E que não vai o dinheiro para esses médicos, é um dinheiro que é desviado, né? Agora, aqui em Porto Alegre, tu tens assim um concurso para que o médico vá atender na Restinga, e ele diz assim, olha, tu vais à Restinga com o teu carro, com a tua gasolina, e tu ganhar R$2.000 para fazer isso. Ninguém quer, ninguém vai. Então isso está desmesurado, isso aí não tem razão de ser. Isso aí é uma situação em que querem fazer a coisa teórica bonita, mas na prática é uma coisa horrível, né? E não valorizam a atividade que tem que ser feita para os médicos exercerem, para as atividades das casas de saúde, dos hospitais exercerem e poderem oferecer os serviços. Porque vocês veem que todas as entidades hospitalares estão falidas, todas. Por quê? Porque a grande maioria trabalha para o SUS e as verbas são insuficientes, mas tem que fazer. E se tu faz e não está, e resolves o caso, mas não está dentro do que acham, eles não pagam a tua conta, mas tu tem que continuar fazendo. Então, teoricamente, é muito bom. Na prática, ele pode ter, numa coxa de retalhos, as situações muito boas e situações péssimas. E as situações que não são boas são as mais frequentes. Os planos de saúde, na realidade, eles são atividades, digamos, que eu acho que no fundo todos eles têm um âmbito comercial, né? Mas são ofertas que são feitas por administradores, pessoas que sabem administrar e que ganham dinheiro com isso, né? Generalizadamente, todos os planos de saúde, né? Mas eles oferecem muitas coisas, são muito caros, mas por outro lado, eles se prestam para complementar para pessoas que podem pagar a mensalidade aquilo que o SUS deveria dar e não dá. Então, paga um plano de saúde e pode ter, digamos, no plano de saúde, uma medicina que considera de bom nível. Mas se tu fores olhar atualmente, os próprios planos de saúde, mesmo os mais diferenciados e mais caros, eles também não têm aquela dinâmica que é dita que é oferecida. Porque se tu vais no hospital diferenciado do teu plano de saúde para ser atendido na urgência, tu não chega e é atendido. Tu chega e demora 3, 4, 5, 6 horas para ser atendido. E essa é a regra nos hospitais que não atendem SUS. Por quê? Porque tem uma pletora muito grande, tem uma demanda muito grande e tu tens um número menor de profissionais e de centros que vão fazer esse tipo de atividade, que deveria então se ampliar. Porque essa atividade da urgência, que é importante, ela não está bem dimensionada no nosso meio. Então os planos de saúde, eles quebram o galho, mas eles não são a solução, e está se vendo isso. Por outro lado, em países que, digamos, como a Inglaterra, onde o serviço de saúde pública sempre foi o fator importante, de 15 anos para cá, já existe uma tendência num número crescente de percentual, 5, 10, 15, 20% das pessoas que têm um poder aquisitivo maior na Inglaterra de contratarem planos de saúde para sair do serviço público, que parece que é bom, mas ele não consegue dar conta do que tu tens que fazer. Se tu tem que operar uma catarata, tu demoras 3 anos. Se tem que operar uma hérnia, 2 anos. Se tu tem que fazer um outro tipo de procedimento simples, tu demora muito tempo. Por quê? Porque é uma pletora. A oferta de serviço é muito menor do que a demanda. Então é a mesma coisa. Lá pode estar mais organizado, as coisas podem estar melhores no âmbito geral, mas também não tem um funcionamento que possa ser dito que é 100% e maravilhoso. A medicina sempre é a mesma. Tu tens os pacientes que são os mesmos. Tu tens as doenças que são as mesmas e agora com algumas doenças novas, modernas, que antigamente não havia ou que a gente não sabia, mas algumas não havia e agora tem. Bem,
O que tem de diferente aí? É o médico. Bom. Existe uma tendência um pouco saudosista que diz assim: antigamente era muito melhor, antigamente era mais adequado, antigamente era assim o assado, e que agora não é. Bom, antigamente o médico tinha uma formação que era melhor formado do que agora. Bom, o médico antigamente era muito pior formado do que agora, porque ele tinha menos condições técnicas, científicas e de conhecimento que tem agora. Então agora a formação do médico é muito mais diferenciada, é muito mais especializada, é muito mais de conhecimentos que antes tu não tinha, que eram coisas empíricas e se fazia isso. Mas havia muitos médicos no tempo antigo que eram muito bons, mesmo com essas deficiências. Por quê? Porque eles tinham conhecimentos básicos, exerciam aquilo e tinham um contato muito mais direto com os pacientes. Eles se relacionavam muito mais com o paciente. Eles tinham, talvez, pela dificuldade de oferecer tecnologias mais modernas, remédios muito melhores, eles tinham que dar alguma coisa a mais, que era o conforto, o carinho, a presença para aqueles pacientes. E isso era uma das coisas que diferenciava. Atualmente tu tens mais tecnologia, tu tens mais sofisticação, tu tens mais conhecimento, tu tens mais oportunidades terapêuticas de cura que tinha antes, mas o médico ficou um pouco distanciado do médico antigo, que estava mais perto do paciente. Então esse distanciamento, ele faz parte de um contexto que nós temos tentado modificar no sentido de dizer que, para os médicos jovens, uma das coisas importantes que tem a medicina é ouvir, é ouvir, é ouvir, é ouvir. O médico tem que ouvir e ouvir e ouvir. Quando acha que terminou, tem que ouvir mais e mais. Mas isso não é todos os médicos que se formam que têm. Alguns, e um bom número dos médicos, têm isso. E isso é uma característica importante, que é uma característica que chamam assim um pouco depressiva e não agressiva, que o médico tem para ser um bom médico. Ele tem que ter a capacidade de ouvir, ele tem que ter a capacidade de absorver aquele sofrimento e ele tem a capacidade de confortar. E não ser muito tecnológico e olhar só a ciência, e olhar aquele exame diferenciado, e olhar aquela imagem que mostra tudo, e olhar aquele exame que diz tudo, mas não se lembra do doente, não se lembra do paciente. E vai tratar com um remédio maravilhoso que pode curar, mas que pode dar problemas. E aqui tu tem que ter o médico que se aproxime do doente, que saiba da tecnologia moderna, que aprecie a tecnologia moderna e que saiba aplicá-la, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a capacidade de ouvir, 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 de dar conforto, de poder acompanhar, de participar, de resolver junto as coisas, e não uma atitude, digamos assim, que pode ser exercida pelo médico no sentido de ter uma distância e de ter a tecnologia e de determinar e dizer, e é isso, e encerrou, e não tem possibilidade de diálogo. Isso é muito ruim, isso pode se exercer. Agora, dizer que o médico antigo era melhor formado que o moderno, não. Atualmente a formação é muito melhor. Existem muitos médicos bons, jovens, que se formaram. Também existem alguns que são ruins, mas são ruins porque eles não têm a capacidade de aprendizado, porque eles não estão interessados, ou porque às vezes só pensam em ganhar dinheiro, isso também existe, e que distorce, digamos, a situação. O médico tem que ter um ganho, tem que ter um ganho que seja decente para ele e para suas necessidades familiares, etc. E isso poderia ser o suficiente para ele ficar confortável, e exercer decentemente a medicina, que é isso que eu acho que é uma das metas que se tem que ter. E não ter, digamos, uma fábrica de fazer doentes e fazer doenças e de tratar e, com isso, exercer, digamos, um poder monetário
que às vezes acontece e nós somos sujeitos, digamos assim, a notícias daqui e dali, como se todos nós fôssemos a máfia de branco, que dizem. E quando isso é uma inverdade, uma realidade que não é verdadeira e é uma injustiça conosco, né? É uma injustiça conosco, porque isso não é o perfil da maioria dos médicos. O perfil da maioria dos médicos é de indivíduos que estão conscientes das suas capacidades, do que existe, do que não existe, do que pode ou não pode fazer e de como pode ajudar os doentes e ajuda os doentes nas suas situações boas e ruins, né? E ele é mais importante nas situações ruins em que tu tem que confortar mais. Então, digamos, as doenças são aí, os doentes estão aí, o médico é que pode ter uma diferença nesse contexto. Nós estamos numa fase da vida, eu numa fase da vida, digamos, eu estou com 73 anos, né? Já vivenciei muitas coisas, ainda trabalho de uma maneira intensa, diuturnamente, né? Mas eu acho assim, eu tenho um pouco de preocupação pelas nossas gerações futuras, pelos nossos filhos e netos. Minhas filhas não, porque já estão formadas, exercem profissão, estão aí. Mas os meus netos eu tenho preocupações. Eu tenho preocupações porque nós temos que dar uma modificada na estrutura do nosso país, nós temos que dar uma modificada nos nossos valores, nós temos que dar uma modificada no que nós conseguimos exercer de uma maneira correta, sem sermos, digamos, pressionados de uma maneira inadequada por entidades ou entidades governamentais ou outras que, digamos, veem as coisas de uma maneira política partidária e filosófica com uma visão, digamos, que eu não vejo correta e adequada e que pode ser muito ruim para o nosso país, né? Então nós temos que ver isso. Então eu tenho um grau de preocupação porque nós também temos uma educação que ela está se esvaindo, digamos assim, pelo ralo, no sentido que nas famílias também não existe uma ideia de que as crianças têm que ser educadas de uma maneira correta, honesta, elas têm que saber o que pode e não pode fazer, elas têm que ter liberdade e dentro da liberdade saber que eu posso exercer isso, mas se eu estiver afetando o outro, isso não é liberdade, eu estou sendo agressivo com o outro, eu tenho que saber os meus limites. E atualmente as famílias têm dificuldades de impor limites para as crianças. E essas crianças que não têm limites, elas vão se desenvolver e vão se tornar adultos sem limites e que acham que podem tudo. E nós temos gerações atualmente que são gerações que podem ser muito inteligentes, muito diferenciadas, que sabem tudo da internet, mas não sabem nada do que pode ou não pode, dá ou não dá, deve ou não deve, é adequado, correto para exercer sua liberdade plenamente. São gerações que às vezes querem tudo de uma maneira egoísta, sem pensar que tem um contexto maior e que tem outras situações que têm que ser valorizadas. E nunca foi para esses, às vezes, colocado o não como um fato real da vida. E isso é um limite que tem que ser colocado. Então, como é que nós podemos exercer uma situação adequada no futuro se nós vamos ter gerações que estão mal educadas? Eu acho isso um problema sério para as gerações futuras. Não vão pegar a minha geração, nem a das minhas filhas, mas dos meus netos. E isso pode ser muito ruim. Isso tem que ser modificado. E a educação é fundamental. Valorizar os professores é fundamental. Ter um esquema em que as crianças têm que ser educadas, instruídas e educadas todo dia por um tempo longo, sem ficar à mercê de meio turno na escola e depois na rua, na vida. E aí vão fazer o que na rua, na vida? Elas vão, muito frequentemente, se desvirtuar. Então temos que mudar isso. Eu acho que isso é fundamental. Educação para todo mundo, de uma maneira plena e sendo exercida de maneira correta.